Então, pessoal, estamos aqui agora com a questão do ITA. Não lembro o ano, mas eu sei que ela é do ITA. Vamos lá. A razão entre as áreas de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência e de um hexágono regular cujo apótema mede 10 centímetros circunscrito a esta mesma circunferência é... Então, vamos lá. Primeiro, ele deu uma circunferência e falou que tem um triângulo inscrito. Ele falou que tem um hexágono circunscrito a essa mesma circunferência. Ele quer a razão entre as áreas do triângulo e do hexágono. Vamos lá. Primeiro vamos fazer a circunferência. E ele falou que tem um triângulo equilátero inscrito a ela. Então vamos desenhar esse triângulo equilátero aqui. Ele é equilátero, os lados são iguais, os ângulos também. E a gente sabe que num triângulo equilátero, quanto que vale a altura? A altura desse meu triângulo equilátero é sabido que vale L raiz de 3 sobre 2, certo? Só que, quando eu inscrevo um triângulo equilátero dentro da circunferência, eu sei que esse ponto aqui, o centro da circunferência, ele coincide com o meu baricentro desse triângulo. Então aqui eu vou marcar meu baricentro. E a gente sabe que o baricentro é dividido numa proporção de 2 para 3 e 1 para 3. Ou seja, eu tenho um exemplo aqui, eu tenho aqui como se fosse um x e 2x. Ou seja, o baricentro divide a altura do meu triângulo na razão de 1/3 e 2/3 em relação à altura desse meu triângulo. Ou seja, eu sei que a minha altura ela vale L raiz de 3 sobre 2, então eu vou fazer isso aqui. Esse 3x é o meu L raiz de 3 sobre 2. Então quanto que vale meu x? É L raiz de 3 sobre 6. Esse é o x. Só que eu sei que esse meu 2x nessa questão vai ser o próprio raio da minha circunferência. Então quanto que vale meu raio? Meu raio vale 2x. Então meu raio vale o quê? 2 vezes L raiz de 3 sobre 6. Então meu raio, corta aqui, vale L raiz de 3 sobre 3. Então quanto que vale o meu lado desse triângulo inscrito nessa circunferência? O lado vai valer 3R sobre raiz de 3. Você vai racionalizar aqui, multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Então meu L vai valer o quê? R raiz de 3. Esse aqui é o lado do triângulo equilátero, então eu vou botar um L3. Ok. Agora vamos descobrir o lado do hexágono em função desse mesmo raio. Só que agora o meu hexágono está circunscrito a essa circunferência. Como é que vai ficar o desenho? Vai ficar algo mais ou menos assim. A figura não está tão perfeita, mas dá para entender. Aqui é a minha circunferência. Aqui é o meu hexágono regular. O que acontece? Ele fala aqui da minha apótema medindo 10 centímetros, mas isso aqui vai ser irrelevante. Por quê? Eu sei que essa minha apótema, a apótema é medida do centro da circunferência, do centro do polígono, até o lado dele fazendo 90 graus. Esse é meu apótema. Só que como ele está circunscrito à circunferência, esse meu apótema também é o meu raio dessa mesma circunferência. Só que eu sei que um hexágono ele é dividido em 6 triângulos equiláteros. Ou seja, se eu traçar aqui e aqui, eu acho um triângulo desse. Poderia traçar aqui, aqui, aqui e aqui. Você percebe que se formam 6 triângulos equiláteros. Até porque o ângulo interno de um hexágono, ele vale 120. Ou seja, cada um desses pedacinhos aqui vale 60 graus. Então, aqui embaixo, o que eu posso perceber? Como cada triângulo desse é um triângulo equilátero, o meu raio ele é justamente a altura desse meu triângulo equilátero. Então, se eu disser que aqui o meu triângulo mede L, o lado LL, quem é meu raio? L raiz de 3 sobre 2, porque o raio é a altura do triângulo. Então, quem é o meu L nesse caso? Meu L vale 2R sobre raiz de 3. Racionalizando, 2R raiz de 3 sobre 3. Eu vou chamar isso de L6, para a gente não confundir. É o lado do hexágono, em função do raio. 2R
raiz de 3 sobre 3. O que a gente faz agora? Ele pede a razão entre as áreas do triângulo equilátero e do hexágono. Como é que vai ficar? Vou chamar de S3 a área do equilátero, do triângulo equilátero, S6 a área do hexágono. Qual é a área do triângulo equilátero? É o L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então vai ficar o quê? L3 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Qual é a área do hexágono? Como eu vi que são 6 triângulos equiláteros, é só multiplicar a área de um triângulo equilátero por 6. Então a área do hexágono vai ser 6 vezes, vou chamar de L6 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Agora a gente vai fazer essa conta. A gente pode cortar aqui, ó, raiz de 3 sobre 4 com raiz de 3 sobre 4. O que sobra? Sobra L3 ao quadrado sobre 6 L6 ao quadrado. Isso eu tenho o quê? 1/6 de, mesma coisa que eu escrever, L3 sobre L6 ao quadrado. Então essa razão, S3 sobre S6, vai ser 1/6. Quem é o meu L3? Eu descobri aqui, é R raiz de 3. Então vou botar R raiz de 3 sobre, quem é o meu L6? Eu descobri aqui, 2R raiz de 3 sobre 3. Só que isso tudo ao quadrado. Então a questão vai ser 1/6. Aqui eu posso cortar o R raiz de 3 com R raiz de 3. Quando eu tenho divisão de fração, repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Sobrou 1 em cima e 2/3 embaixo. 1 sobre 2/3. Então repito a primeira, 1 sobre 1, e multiplico pelo inverso da segunda, vezes 3/2. Só que isso tudo ao quadrado. Então ao final vai ficar 1/6 vezes 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, 4. Simplificando por 3 em cima e embaixo aqui, sobra 3, que é 2. Então a minha razão dá 3/8. Acabou a razão entre a área do triângulo equilátero inscrito essa circunferência e entre a área do hexágono regular, também, no caso, circunscrita essa circunferência, vai ser 3/8. Foi? Então é isso. Questão aí do ITA, não é difícil. Questão, se você dividir, se você trabalhar na mesma circunferência, for desenhar o hexágono aqui, você pode até se embolar um pouco. Então eu recomendo você separar, fazer primeiro o triângulo equilátero, depois o hexágono, que vai sair, facilita suas contas, tá bom? É isso aí, pessoal. Até a próxima questão. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Valeu!